Hoje é quinta-feira, dia 5 de outubro do ano do Senhor de 2023. E o trecho do Evangelho da liturgia desse dia é de Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 12. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Jesus escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele mesmo devia ir. Assim começa o trecho do Evangelho de hoje. Outros 72 discípulos faz referência a um ou mais grupos de discípulos enviados pelo Senhor. Ou então, refere-se aos 12 que foram enviados em missão por Jesus, como nós podemos notar no capítulo 9 do mesmo Evangelho segundo São Lucas, versículos 1 a 6. 70 ou 72, dependendo do manuscrito, é o número dos enviados por Jesus em missão. É o texto do trecho do Evangelho desse dia que nos ajuda a compreender que esse número tem um significado simbólico. Baseando-nos em Gênesis 10, que diz ser 70 o número das nações que compõem a humanidade, nós podemos dizer que o trecho do Evangelho de hoje diz respeito à universalidade da missão da Igreja enviada pelo seu Senhor, a toda a cidade e lugar aonde ele mesmo devia ir. Essa é a missão da Igreja. Toda cidade e lugar aonde ele mesmo devia ir. A missão dos discípulos dispõe as pessoas a quem eles são enviados para receberem o Senhor. E trata-se, na missão dada aos 72, de colheita, não de plantio. Por isso o Senhor sugere, diante dos enormes desafios do mundo, e por que não dizer do tempo presente,
Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Segundo o Evangelho de São João, o agricultor é Deus. E Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de São João, diz: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. É Deus quem planta e faz crescer a semente. Para esta missão universal da Igreja, é que Jesus dá as orientações aos que são enviados. O conteúdo do anúncio que eles devem realizar é a proximidade do reino de Deus, a proximidade de Deus mesmo. Deus sempre está ao nosso lado. Esse é o conteúdo, não é, do anúncio, a proximidade de Deus que sempre está ao nosso lado. Anúncio que deve ser feito mesmo em situações adversas, quando não se é bem recebido. Como o discípulo não é maior que o mestre, os discípulos devem ter presente a possibilidade de hostilidade, resistência e rejeição da missão cristã. Por isso diz o Senhor: eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Mas não se paga o mal com o mal. Por isso, o discípulo é portador e fazedor da paz, que é dom do Cristo ressuscitado. Dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Na rejeição, diz o Senhor, sacudir o pó da sandália. Isso significa não se deixar abater pelo fracasso, pois a segurança e a força de quem é enviado pelo Senhor vem de Deus. Vem de Deus. Que Deus nos dê a graça da fortaleza, a graça da resiliência, para que nós possamos levar adiante a nossa vocação batismal e possamos, como cristãos, participar da missão de Cristo, que é, antes de tudo, uma missão de reconciliação da humanidade inteira. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.